Olá, boa noite. Eu sou Mirella Ciarline, terapeuta transpessoal. Trabalho com muitas técnicas de acesso ao inconsciente para ajudar as pessoas na superação de conflitos e na superação daquilo que adoece, das questões que te deixam preso, que te deixam sempre congelados em eventos traumáticos e a gente sem perceber fica ali. Já são mais de 12 anos que eu trabalho com a educação consciencial para ajudar as pessoas a trabalharem seus conflitos, e nos últimos anos trabalhando mais intensamente com cursos e projetos que vão ajudando ao despertar da consciência para que nós possamos, no dia a dia, nas nossas vidas, termos as ferramentas, né, de como fazer o nosso crescimento, essa coisa que a gente sonha tanto, que a gente deseja tanto, mas para o qual nós não fomos educados, para o qual nós não temos o despertar. E esse workshop, que vai ser uma imersão, que nós já começamos a fazer, né? Agradeço a todos os e-mails, tantos e-mails que estão chegando com muitas histórias, com muitas situações de vida tão importantes e que se transformam em conflitos que parecem intransponíveis. Parece que a gente não pode superar, mas sim, através de um processo de educação para essa consciência e de acesso, nós podemos compreender e, a partir dessa compreensão, já começar a liberação. Então, eu convido vocês para esse mergulho, né? Hoje é só o nosso primeiro dia, nós temos ainda 2 dias pela frente, vai ser um convite para que cada um faça essa completa interiorização daquilo que vive, porque nós vamos ver que quando a gente fala de libertação do medo, o primeiro passo vai ser acessar. E é por isso que hoje a gente trouxe algumas, né? São muitas, a gente vai trazendo mais, mas hoje nós já trouxemos algumas histórias, né? Algumas questões para que eu possa ajudar vocês a começar esse despertar, começar a compreender onde esse medo está preso, como você pode descobri-lo, por que que você está paralisado e quais são as questões que nós estamos vendo mais no nosso grupo, tá? Porque aqui nós vamos poder, a partir dessa participação de vocês, vamos poder trazer as questões que são pertinentes a esse grupo, e isso é muito importante. Por isso, agradeço a cada um. Quem eu ainda não respondi é por conta da quantidade, mas irei respondendo, e vocês vão ver o quanto é maravilhoso, e parece simples, porém é difícil, né? Eu realmente conheço a técnica, trabalho com a técnica e trabalho mais ainda, trabalho para te ensinar a usar essa técnica na sua vida. Você vai ver que de repente parece tão simples. Então, assim como eu faço, você também vai poder aprender a fazer na sua vida, e esse é o nosso objetivo. Então, é claro que o assunto do medo é imenso, né? Mas nessa oportunidade você está conhecendo um pouco desse trabalho que eu faço lado a lado com os meus alunos já há tanto tempo e do qual eu tenho colhido frutos maravilhosos de crescimento, de despertar consciencial de cada um. Só de lembrar, me emociono de tão bonito que é, né? São tantos alunos que estão com a gente já há um percurso longo e crescendo, acreditando, transformando suas vidas e transformando todo o seu potencial. Então, isso é verdadeiramente gratificante e é com esse mesmo carinho, com esse mesmo amor que eu recebo cada pessoa que chegou para o nosso workshop, né, para essa nossa imersão. Afinal, né, por quê e como o medo te adoece? A gente viu, né, por cada e-mail, por cada mensagem, as pessoas já completamente adoecidas. Esse processo, gente, ele não começou hoje. Nós tivemos e temos no nosso grupo participação de pessoas de diferentes idades. Nós temos pessoas que estão ali na adolescência e já sofrendo conflitos imensos. Nós temos pessoas que já ultrapassaram a fase de implantação de trabalho, de começo de família, né, que estão ali entre os 30 anos, e essas pessoas já apresentam uma demanda ainda maior, porque, veja, esse medo ele vai sendo acumulado, tá? Então, imagina que desde a sua infância, por que que uma pessoa de 15 anos já está doente de medo? Porque a gente muitas vezes acha que a criança não sofre, mas a criança enfrenta inúmeros desafios, e você também enfrentou.
e nós vamos te ajudar a acessar. E esse medo, ele vai se acumulando. O medo não trabalhado, ele fica ali como um degrau na sua história, completamente destruído, qual você não consegue dar um passo seguinte, vai acumulando a carga daquele passo não dado, daquela coisa não resolvida, e você vai adoecendo, adoecendo, adoecendo. E quanto maiores os desafios, maior a carga de medo. Então, vamos lá, vamos olhar um pouquinho, tá? Para que você entenda o que é esse medo que nós vamos falar, que é um medo psicológico ao qual você está preso, e o que é pior, gente, não existe ameaça, né? Nós estamos sofrendo, adoecendo, como se a gente pudesse dizer, por nada. Mas, na verdade, esse nada é tanto na sua vida. Esse nada está se apresentando como um verdadeiro obstáculo, como algo monstruoso, como algo que está te paralisando. Isso é comum, é normal e dá para sair desse movimento, tá bom? Então, vamos acompanhar nos nossos slides um pouquinho desse movimento, né? Veja nessa imagem, imagina o adoecimento do medo, né? Imagina o nosso símbolo do curso, é já essa corrente que você vai precisar quebrar. Por quê? Essa é a tua prisão. Você pensa que a prisão na sua vida é alguém que está comandando sua vida, você pensa que a prisão é você não haver oportunidade, possibilidades. A prisão única que existe na sua vida é o medo. Ele te deixa de mãos atadas. E à frente tem toda uma vida, tem todo um horizonte que você ainda não consegue vislumbrar, porque parece completamente escuro, parece completamente sem perspectiva. Tudo porque você não acredita ou você ainda não encontrou uma forma de quebrar essas correntes. Então, a gente vai descobrir hoje, né, passo a passo, podemos ir mais adiante, passo a passo, como isso acontece. Falei para vocês que o medo que a gente vai enfrentar é um medo ilusório. Por quê? Porque, gente, o medo ele é natural. A gente vai trabalhar aqui a libertação, né? E aí eu vou te ensinar como é que a gente encontra e trabalha isso no decorrer das nossas vidas, tá? Você não pensa que é um caminho fácil que você vai fazer assim, mas você vai ganhar as ferramentas de libertação, porque o medo ele vai sempre te dar um obstáculo para você se tornar maior. O que está acontecendo com você é que ele se tornou algo intransponível. Então, o medo ele vai ser sempre algo que você, com a sua capacidade, vai além. Quando isso não acontece, tem adoecimento. Por quê? Existem só dois tipos de medo. Um natural, né? O nosso instinto de preservação da vida, tá? E o outro, que é o que nós vamos trabalhar aqui, é o decorrente dos nossos transtornos psicológicos, viu? Vamos ver, recebi tantas e tantas mensagens, vocês vão ver que todos estão relacionados aos nossos transtornos psicológicos. Isso quer dizer o nosso ego adoecido. E aí eu vou falar algumas vezes em ego, porque nós precisamos entender essa instância da nossa personalidade que é ainda infantil, que não acredita em si mesmo e que não sabe como ultrapassar os obstáculos, tá bem? Então, esse medo, ele pode sim ter causas reais, mas a maioria é imaginária. Você acredita nisso? Imagina só, é como essa imagem aí que você está vendo. É uma sombra, é algo que está ali se aparecendo monstruoso, mas na verdade não é nada disso. Você está preso a uma parte do seu processo onde algo que você não conseguiu enfrentar te deixou barrado. E o que é pior, você não sabe nem mesmo do que tem medo. Algumas pessoas até surpreenderam sabendo detalhar seus medos nos e-mails, tá? Conseguindo identificar a quantidade de medos. Isso, muitas vezes, já é uma parte importantíssima do processo, porque, em geral, a gente olha e a gente fica atormentado, nossa vida completamente paralisada, porque o medo é luta ou fuga, e na fuga tem paralisação, né? E a gente, quando vai para a luta, a gente entra na violência, na agressividade, tentativa de manipulação, de controle. Se você tem essas coisas na sua vida, é medo. E a gente vai ver que esse medo ele tem disfarces. Então, afinal de contas, vou fazer a pergunta inicial, né? No nosso próximo slide tem a sua perguntinha. Afinal de contas, eu tenho medo de quê? Eu queria que nesse momento você se perguntasse, tá? Entra no seu universo, se você não respondeu e-mail, se você não pensou sobre isso nesses últimos dias em que nós estamos nos preparando para esse workshop, começa a se perguntar
quais são os seus medos, para você ver como você acessa isso. O que é que te vem em mente? Tá? Quando nós estamos trabalhando com técnicas terapêuticas profundas, a gente deixa que chegue na nossa imaginação aquela primeira coisa que chegar. E a primeira coisa que chegar, você pega. Não acha que é estranho, pode ser uma imagem, uma fala, uma palavra, tá? Vou te ajudar a acessar aquilo que vem do seu inconsciente, muitas vezes sem que lhe explique, sem que você perceba, sem que você entenda. Às vezes a gente diz, meu Deus, eu pensei em medo. E aí, eu lembro de uma aluna que disse, eu pensei em medo e me apareceu uma situação que alguém estava enfiando um documento meu em mim. E aí, aquilo ali tão que não tem nada a ver, no fundo tem um significado psicológico. Então, se permita acessar os seus medos, né? Se pergunte, afinal, você tem medo de quê? Porque nós, na nossa vida, vejam aí, né? A gente olhando assim, tentando ver, mas a gente não é educado a identificar e muito menos a trabalhar nossos medos. Por isso, a forma que nós vamos trabalhar é você identificar os seus conflitos. Quantos conflitos você enfrenta na sua vida todos os dias? O que você acha? Quantos conflitos você enfrenta? A nossa próxima pergunta, que tem aí no slide, queria que você começasse. Eu sei que é difícil acessar os medos. Se você viu alguma imagem, guarda. Se você tem algum conflito, e não são poucos, não é? A gente enfrenta no nosso dia a dia quantas situações difíceis. Você imagina que as dificuldades que você tem de relacionamento, as dificuldades que você tem com você mesmo, as dificuldades na criação dos filhos, a dificuldade na condução da profissão, as dificuldades que nós vimos tantas mensagens de pessoas com dificuldade de dirigir, né? Pessoas barradas no medo para dirigir. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco dessas mensagens, como, por exemplo, essa que eu peguei agora, que a gente recebeu, e a pessoa me disse, eu tenho medo de tudo. A pessoa diz, tudo que eu começo, eu não consigo terminar. E aí, a gente foi aprofundando nesse meio e foi vendo essa pessoa dizendo o quanto na infância dela ela não teve um amor suficiente, o quanto ela sente falta, né, dessa felicidade. E o resultado hoje é uma menina tão jovem, porque é uma mensagem de uma participante, né, do nosso grupo, de apenas 15 anos, que está com depressão há 4 anos. Então, você imagina, a depressão chegar na sua vida aos 11 anos de idade. E você tem ainda um futuro todo pela frente, mas você não consegue ver felicidade. Então, será que você consegue ver seus conflitos? Será que você consegue ver o seu conflito de quando você era criança? Será que você consegue ver o seu conflito de quando você era adolescente? Quantas dificuldades, né, você enfrentou com rejeição, com cobrança, porque tudo isso faz parte da sua vida hoje. E a gente precisa acessar cada conflito desse que você enfrenta é o medo. E essa vai ser a base do nosso estudo, é a base do curso inteiro do medo, né, que é um curso muito mais extenso, onde nós vamos trabalhando cada etapa, mas nós vamos deixar nesses 3 dias ferramentas para que você veja se você se identifica com esse processo e se você está disposto a trabalhar em você a mudança de chave, tá? Vamos ver no nosso próximo slide exatamente como se posicionam esses conflitos e a nossa trajetória de medo e de amor. Então, veja, na nossa vida existem só essas 2 energias, gente. 2. Todo conflito que você não está conseguindo ultrapassar é porque você está preso no medo. O seu ego adoecido, completamente dissociado, que não aceita a realidade, que não sabe lidar com a realidade, e é por isso, somente por isso, que você não está ultrapassando seus obstáculos. Mas lógico que isso, apesar de parecer pouco, tem representado todas as dificuldades da sua vida. O que nós precisamos entender é esse medo como resultado do conflito. E você, que está sendo convidado, existe dentro de você um eu verdadeiro, é por isso que você está aqui. Esse eu verdadeiro, ele está te convidando para a realização. Ele não vai te deixar em paz jamais, porque ele sabe do seu potencial, ele sabe do que você é capaz. Esse seu eu verdadeiro, que a gente está colocando ali do lado direito, né, o ego saudável vinculado ao self, esse seu eu verdadeiro,
ele está te confiando o tempo inteiro para você ultrapassar as barreiras, só que você tem medo. E aí você volta para trás, né? Você recua, porque te parece que continuar na mesma está te salvando. Só que continuar na mesma está te adoecendo, está te matando por dentro. Porque esse ego adoecido, ele não consegue ultrapassar suas dores. Ele fica ali preso sem acreditar no seu poder de transformação. Então, essa é a fórmula que nós vamos trabalhar o tempo inteiro para te ajudar a ver o quanto você já está na estrada, mas você só está direcionando sua força no sentido contrário e vai precisar aprender a deixar fluir. Veja aí no nosso próximo slide que a consequência disso é ainda maior, tá? Aí vocês vão ver outras questões quando eu estou ali puxando, eu tenho que ir para frente, eu tenho que conseguir crescer, eu tenho que conseguir a minha realização, ser uma grande pessoa, ter um grande potencial de vida, porque isso faz parte da minha natureza. Mas eu, completamente nessa postura de insegurança, vou perdendo toda a minha energia. E é por isso que a gente viu tantos e-mails, tantas mensagens de pessoas cansadas, de pessoas desesperadas, de pessoas que não aguentam mais e que estão presas nos seus processos há tantos medos, ficam estagnadas, presos na culpa, presos no medo, sentindo mal consigo mesmo. Isso tudo porque existem traumas lá na matriz de todo esse processo. Então, cada um de nós precisa começar a procurar qual é a insegurança que está por trás do meu conflito. Que tal? Vamos começar a pensar sobre isso. Quando vocês tiverem perguntas, vocês podem ir mandando, tá? Porque aí a gente vai ver as inseguranças por trás de nossos conflitos. Quando eu falei para vocês medo de quê, né? Alguns de vocês podem ter pensado em um desses medos. Eu, por acaso, por coincidência, eu estou um dos casos que eu recebi, né, por e-mail, que é alguém que declara que tem muito medo da morte, tá? Então, é uma mulher de 42 anos, né? E ela diz que tem muito medo da morte. Então, ela trata a morte como inconformação. Como eu posso me conformar com o fato de que todos os laços de amor que nós criamos acabam com a morte? Veja, na hora que a gente vê essa frase, esse depoimento, na mesma hora vem em mente, alguma coisa aconteceu que a morte entrou como uma inconformação. Por trás desse medo que ela tem hoje, que hoje atrapalha a sua vida com relação aos seus filhos, com relação à sua família, por trás disso tem um grande trauma para trás. Vou ajudar vocês a compreenderem como chegar até isso. Então, eu fiz algumas perguntas para a gente começar a entender a participação da morte na sua vida. E ela relatou, né, que teve a morte da sua avó com câncer, e essa avó era uma avó a quem ela era muito apegada. E quando a avó faleceu, tá? Ela ficou muito mal e começou a ter crises de ansiedade e crises de pânico. O que que acontece, gente? Foi a morte da avó que causou isso? Não, não foi a morte da avó. A nossa amiga, né, a nossa companheira aqui de estudos, de curso, ela já vinha se sentindo insegura durante toda a sua vida. Eu não sei muito mais da sua vida, né? A gente só se falou por esses e-mails que nós estamos trocando no curso, mas eu tenho certeza que, por meio de toda a insegurança que ela sentia, essa avó era um posto onde ela se sentia segura. Era uma figura na qual ela conseguia se firmar, né? Vamos dizer assim, como um apoio para a insegurança que ela ainda não tinha identificado na sua vida. Então, veja, é uma mulher que a avó, quando morre, ela já é adulta, e quando essa figura de referência parte, né, que deveria ficar presente dentro da gente, tá? Uma pessoa, quando morre, que é da nossa família, ela deixa todo o legado daquilo que nos ensinou. E essa pessoa, ela não pode, quando a gente fica com essa inconformação, por que que eu falei da inconformação na frase? Porque toda vida que a gente tem medo, ou a gente entra na tristeza, ou a gente entra na raiva. Existe uma evolução desse processo. E aí, os episódios de pânico foram aumentando durante a sua vida. Por quê? Porque ela ali,
ela perdeu a base de segurança que ela provavelmente não tinha, tá? Então, estou dizendo isso para você começar a ver como é mais longo e como é óbvio que aquela pessoa faz falta, mas você não precisa de ninguém para viver. Na hora que você está entrando em desespero, é porque você tinha um nível de dependência muito grande naquela relação e uma dependência adoecida. E aí, óbvio, vamos chegar lá na autoestima. Tantos e tantos e-mails eu recebi de pessoas sofrendo com uma autoestima deficiente, tá? Com uma autoestima completamente baixa. Então, veja, ela relata que esses episódios continuaram acontecendo. E aí, teve outra crise depois de muito tempo, tá? Só que aí ela me disse por um motivo diferente. E eu vou mostrar para vocês que foi o mesmo motivo. Ela teve uma crise diferente de pânico quando ela estava lecionando como professora, tá? E o sistema de ensino modificou. Quando esse sistema de ensino modifica e ela precisa se adaptar, e aí ela relata, eram muitas mudanças. Eu fiquei extremamente raivosa. Veja, quando existe essa grande mudança, morre o sistema de ensino no qual ela era segura. Morre a avó que a fazia sentir segura. E aí, dessa vez, os episódios de pânico voltam e parece que não tem nada a ver, mas tem, completamente ligados. Veja que maravilha é a vida. Apesar das nossas dores, elas estão ligadas e elas estão aumentando. Isso vai nos facilitar o trabalho, vai facilitar o seu trabalho interior, porque cada vez que você entrar e a nossa amiga novamente, provavelmente, quando passar por grandes mudanças, enquanto não estruturar a confiança, vai sofrer isso, tá? Então, a reação é a mesma. Lembra que era inconformada com a partida da avó? Agora é inconformada com a mudança no sistema de ensino. Mas não é porque é má, não é porque não é satisfeita com as coisas, é porque grandes mudanças para alguém que não está com a base segura é morte, tá? E aí a gente vai continuando a vida tentando entender, porque a gente faz um monte de processo terapêutico. A dor do medo. Quantas pessoas não escreveram que estão tomando remédio, né? Estão tomando ansiolítico, estão tomando antidepressivo, tantos remédios porque não suportam a dor psicológica. A dor causada por esse adoecimento, gente, ela é insuportável, tá? Eu gosto sempre de fazer paralelo porque eu tive uma síndrome de Takotsubo que ela simula um infarto, né? Então é a mesma dor do infarto. E óbvio que eu faço meus trabalhos todos os dias. Eu erro, eu tenho medo, eu tenho insegurança. Eu não posso ficar presa na insegurança, entende? Então eu tenho que trabalhar para superá-la. E cada vez que eu entro numa insegurança, que me vem a dor psicológica, eu fico muito feliz, porque aí eu consigo entender, vivenciar cada um dos sintomas que cada um de vocês compartilha comigo, inclusive o pânico citado por tantos de vocês, tá? Que o pânico, o que que é? O limite desse medo quando atinge um nível de morte, e é desesperador. Mas ali, quem está olhando de fora acha que é uma besteira, que é uma frescura, porque não vê nada demais. Né? Os ataques de pânico que as pessoas têm, que nós temos, que nós entramos, e não existem só a doença do pânico, tá? Cada um de nós pode entrar no adoecimento de pânico. E o medo, eu só citei aí o de morte, mas aí quantos tem? Várias pessoas me escreveram com medo da velhice, com medo de doença, não falaram nitidamente da pobreza, mas falaram da necessidade de estar bem, necessidade de garantir o futuro dos filhos, como é que eu faço? E aí, gente que tem medo de falar em público, recebi mensagem também. E aí, medo de crítica. Quando eu falo em público, eu tenho sim uma insegurança imensa. Eu tenho muito medo de não fazer bonito, eu tenho muito medo de não agradar. E a escalada do medo, ela vai adoecendo. O primeiro nível, que é o de morte, tá? Nos nossos 3 dias a gente vai só dar uma pincelada, mas no curso a gente tem aulas imensas de cada nível, porque você precisa aprender a identificar. Os de morte são os mais graves. Mas não estou falando do medo de morte real. Vocês viram que eu acabei de citar um medo de morte criado por uma mudança de trabalho, mas que leva a uma memória de trauma de morte. E ali você entra no pânico como morte total.
E a gente, como eu disse antes, não é habituado a entender. Acha que a vida está ruindo, acha que está tudo se desestruturando, porque a dor é inimaginável. E a gente precisa respeitar e olhar para essa dor. Então, vou deixar essas palavrinhas aí para vocês irem pensando, tá? Para vocês irem se identificando, porque nessa nossa vivência vocês precisam fazer o percurso interior. Às vezes a gente tem medo de animais, eu sempre tive pavor de cobra, né? E eu lembro que em uma das experiências de ascendência, eu trabalho com psicologia transpessoal, né? E a psicologia transpessoal trabalha com níveis de consciência alterados. Então, em um dos processos de acesso ao inconsciente profundo, eu percebi o medo de cobra que estava vinculado, né? A um sentimento de ameaça, ao sentimento de que eu poderia ser traída a qualquer momento, que eu poderia ser, vamos dizer, abocanhada por aquela cobra. Então, via o mundo como uma ameaça, né? Ainda vejo, é um processo que nós trabalhamos todos os dias. Mas quando nós aprendemos a ver, é uma maravilha. Gente, só de você ver essa energia que está te deixando tão mal, essa energia que está te fazendo sentir tanta dor, ela já fica menor. E aí depois, quando você vai trabalhando, é uma coisa incrível. Então, nós vamos precisar aprender a nos perguntar. Vou deixar aí as perguntinhas para vocês darem uma olhada. Aprenda a se perguntar. Cada vez que você tem um conflito, tá? Lembre, não estou mais nem falando o nome medo, estou falando conflito. Você teve um problema, você está com um desafio, comece a se perguntar. Não fique pensando que aquilo ali é o fim do mundo, não. Para perguntar o que está acontecendo ali. Qual é o risco, qual é a insegurança, porque por trás de cada situação dessas que a gente vai mergulhar, né, nesses 3 dias, tá o seu ego adoecido. E esse ego adoecido, ele sofre muito. Ele sofre tanto que eu estou vendo aqui uma outra mensagem que eu recebi, que diz mais ou menos assim: eu sempre achei que não tinha medo de nada. Essa é uma das máscaras, que o medo, ele se mascara, tá? Ele se mascara de formas que a gente não vê. E aí a gente fica dando nomes para ele. E uma dessas máscaras é uma falsa coragem. A gente coloca a máscara de que está tudo bem, né? Que é, né, o fodão, que é a fodona, que resolve tudo, e no fundo, por dentro, está destruído. E isso vai aparecer depois. Felizmente, essa é uma mensagem já de uma pessoa consciente, né? Que ela descobriu já que tenta controlar tudo, que tenta ser boazinha. Quando você vai evoluindo no medo, gente, você quer agradar o tempo inteiro, porque você é uma pessoa insegura. E essa insegurança faz com que você não se aceite como você é. Vai dar problemas gravíssimos de autoestima, tá? E quando você não acredita em você mesmo, você também não acredita na sua capacidade de vencer obstáculos. Algumas mensagens no grupo do Telegram falavam de ciúmes, algumas pessoas que tinham terminado relações por ciúme, né? Que o relacionamento, que o namorado tinha terminado, e a outra se identificou. Vocês acham que ciúme é o quê? Né? Dá uma olhadinha aí nas máscaras do medo, no nosso próximo slide. Vou mostrar para você o quanto esse medo se mascara. Olha aí qual é o primeiro. Quando eu vi as mensagens, lembrei logo do nosso estudo. Veja, quando você sente ciúme, é medo, tá? Não adianta você colocar na sua cabeça, eu não vou mais ter ciúme do meu namorado, eu não vou mais ter ciúme da minha mulher, eu não vou mais ter ciúme. Não é o ciúme o seu problema. O seu problema é a sua insegurança, é o seu medo. E precisa descobrir, porque nem todo ciúme é igual. Cada ciúme esconde uma insegurança. É por isso que a abertura de um processo de ampliação de consciência, igual eu mostrei para você ali no caso da morte, né? Então, eu vou trabalhando para que eu acesse o ponto importante. Inveja. Quando você está com ódio, é medo. Uma pessoa muito modesta, medo. Prudência, timidez, pessimismo, vaidade, né? A vaidade, nós estamos falando de uma vaidade saudável, no sentido de você se gostar e se cuidar. A pessoa vaidosa, ela tem muito medo, então ela não aparece como ela é. Ela está o tempo todo insegura com a sua imagem. A mentira. Cada vez que você mente na sua vida, e a gente mente, viu? Cada vez que tem um medo, a gente mente, né? Porque se você for olhar, você não tem coragem de dizer a verdade. Por trás de tudo,
mais uma vez, a sua insegurança. Ansiedade, problema geral, né? Problema geral, cada mensagem que a gente recebe por trás tem grandes doses de ansiedade. Por quê? Imagina que todo conflito é medo e que o medo te faz entrar em alerta, né? Ele te coloca, a gente tem um mecanismo que é de luta ou fuga, que era para ser acionado só quando a gente está em perigo. O que a gente fez na nossa vida? A gente começou a criar tanto medo ilusório que a gente passa 24 horas em alerta. Então, veja, conclusão, ansiedade. As pessoas não dormem. Elas ficam tentando controlar o futuro, tentando controlar o que vai acontecer. Gente, não funciona, tá? Então, todas as vezes que você está nervoso, sabe o que você tem? Medo. Todas as vezes que você está preocupado, sabe o que você tem? Medo. Sabe, todas as vezes que você é cauteloso demais, é medo também. Então, veja, essas são palavras que às vezes a gente usa sem se apropriar de que por trás existe algo muito, muito importante para trabalhar. A gente precisa mergulhar nessas verdades para que a gente possa descobrir o caminho para trabalhar as nossas inseguranças. Porque imagina aí que para cada 10 pessoas que me escreveram sobre ciúme, cada uma tem uma representação de insegurança interior diferente, né? A gente precisa começar a aprender a perceber isso, tá? Eu tenho uma mensagem aqui, dentre as que eu selecionei para hoje, né? Que é alguém que diz assim: eu tô com tanto medo que eu não quero nem sair de casa. Então, veja, na hora que eu digo, eu tô com tanto medo que eu não quero nem sair de casa, é ou não é uma pessoa que está vivendo em uma constante ameaça? É uma pessoa que está se sentindo ameaçada o tempo inteiro. Pode ter sido disparado agora pela pandemia, pode, mas não foi a pandemia. Existem milhares de pessoas, né? Vamos dizer, centenas de milhares de pessoas adoecidas nesse momento no mundo e não é de Covid, tá? Não é. Elas estão adoecidas porque essa situação fez emergir todos os medos que estavam ali guardados. E para cada pessoa emergiu diferente. Então, o adoecimento está numa ordem estratosférica que as pessoas que trabalham com saúde mental começaram a pesquisar, começaram a observar. Por quê? Tudo que você joga para o inconsciente, tá? Nos nossos cursos a gente vai aprofundando tudo isso para você entender melhor. Mas tudo que você joga para o inconsciente fica ali. E você pensa que comanda aquilo, mas é aquilo que te comanda. Se não fosse o Covid, ia ser uma outra coisa, tá? Mas vai acontecer alguma coisa e vai te tirar. O problema da pandemia é que fez todo mundo fazer esse movimento junto, né? Então, numa casa, muitas pessoas juntas, e aí tantas e tantas reações de adoecimento que, na verdade, já tinham começado antes. Então, essa insegurança, né? E eu queria falar um pouquinho antes. Vamos só olhar que esse medo, né, como a gente está, vamos só olhar esse último slide, que aí eu vou falando os casos, e aí a gente vai trabalhar as perguntas, né, se alguém tiver dúvida também. Então, veja, todos os medos, eles decorrem dessa insegurança pessoal que a gente está trabalhando, tá bom? Então, é muito importante que vocês lembrem que isso não começou hoje, tá? Então, quem quiser continuar nesse percurso aqui comigo, né, conosco, nesses 3 dias, vai ter que sair da caixinha, vai ter que se dispor a entrar lá no fundão para poder dar uma revirada. Eu sei que dói, mas nós temos condições, é melhor a gente fazer isso com consciência do que ser tomado depois, tá? Então, você vai dando uma olhada, porque isso já foi manifestado desde o início da sua vida. Eu trabalho e atendo crianças a partir de 2 anos de idade, né? Tenho turmas de autoconhecimento, de trabalho de superação de medo para crianças a partir de 2 anos de idade. E aí, veja, quando nós trabalhamos, que vemos, às vezes tem 2 irmãozinhos, tá? Um mais velho, que deveria ser o comandante, né? Na verdade, traz uma insegurança muito grande. O mais novo traz uma personalidade mais forte, e aí o mais velho perde ali aquele lugar dele. E aí os pais, como eles não sabem trabalhar nenhum medo em si mesmos, que dirá nos filhos? Essa é uma outra questão, gente, urgente. Tudo que você não trabalha em você vai adoecer sua família, vai adoecer principalmente seus filhos. Porque durante a sua vida você foi fazendo aí o que a gente colocou, tá mandando para o inconsciente tudo que não é legal, tá?
E essa insegurança, como a gente recebeu aqui algumas mensagens de pessoas que receberam muita violência na infância, que foram tratadas com desrespeito. Quando a gente vai trabalhando a constituição desse ego no decorrer da vida, a gente vê que a gente não foi tão amparado quanto a gente precisava. Vocês acham que na infância de vocês, vocês foram completamente compreendidos? Vocês acham que as pessoas, os adultos que estavam ao seu redor, conseguiam atender suas necessidades? Hein? Entende por que que precisa pensar? Porque não é um julgamento sobre o seu pai ou sua mãe, é sobre como você viveu as características dos seus pais, porque a maioria dos pais nem hoje está preparado. Então, a gente nasce numa família plena de insegurança, né? Nos nossos cursos, a gente vai fazer a árvore genealógica do medo inteira, para você ver que você é fruto de uma cadeia de medo, e você tem que ter consciência para você se libertar. Então, você viveu, né? Você viveu atitudes educacionais erradas, equivocadas, né? Difíceis. Você viveu relacionamentos agressivos e ainda hoje se submete a relações abusivas. Quantas mensagens eu não recebi de pessoas que estão em relações abusivas? Gente, a autoestima é o último degrau de destruição, vamos dizer assim, do medo, né? Você começa lá no nível de morte, e aí você compromete muita coisa quando você está preso nesse medo, mas você vai numa escalada. Preso pelos medos, você vai destruindo seus relacionamentos, tá? E aí depois você vai destruir sua autoestima, entende? Para que a gente chegue num nível de transformação, tem que ultrapassar essas três etapas. E aí a gente não sabe por que se submete a tantas relações agressivas, abusivas. Então, nós, de alguma forma, não fomos respeitados no nosso desenvolvimento saudável, na nossa identidade. E aí a gente está preso muitas vezes nesses medos sem perceber. Aproveito essa fala para entrar aqui numa das mensagens, e aí, se tiverem perguntas, acredito que já podem começar a mandar, e eu vou colocando aqui as histórias enquanto não tiverem perguntas, tá? Porque muita gente falou, gente, do medo de dirigir. Muita, né? Digamos que 30% das mensagens que eu recebi foram do medo de dirigir. Óbvio que com tudo que eu falei até agora, né, isso é uma aula, e você, toda a vida que você vê um medo, você não vai mais acreditar só naquilo que você está vendo. A partir de hoje, você vai pensar, o que significa dirigir? Imagina o que tem por trás disso. É óbvio que não tem uma receita, tá? Vamos dizer, 30% das mensagens que eu recebi falam do medo de dirigir. Por quê? Num mundo com tão baixa autoestima. Será que dirigir tem a ver com a nossa capacidade de tomar decisões? Será que dirigir tem a ver com a nossa capacidade de assumir responsabilidades? Será que dirigir tem a ver com a nossa capacidade de enfrentar desafios? Tá? Estou fazendo aqui algumas perguntas. Por quê? Existem pessoas que podem ter sofrido um grande trauma de um acidente e ficarem bloqueados naquele trauma. Mas você já parou para pensar, para perceber que existem várias pessoas que passaram por gravíssimos acidentes e não têm problema de dirigir depois? Não é verdade? Então veja, se isso vale para mim, por que não vale para todos? Porque existem outras coisas atuando. Aquela pessoa que sofreu um acidente de carro e que agora consegue dirigir, mesmo tendo ficado entre a vida e a morte, mesmo o carro tendo se esbagaçado e ela tendo ficado ali por um fio, ela não tem o seu medo de dirigir, mas ela tem outros. Ela tem outros que para você vão ser banais, mas para ela não é, porque faz parte da história de cada um. Então, veja, a maioria das pessoas diz que tem habilitação há muito tempo, tá? Dizem que fizeram terapias, e aí a pessoa não consegue nem pensar que vai ter que dirigir no outro dia, porque ela fica ansiosa, porque ela fica passando mal. E eu preciso descobrir que essa ansiedade, ela é fruto do meu sentimento de incapacidade. Eu ali, de alguma forma, não estou me sentindo capaz. E se eu não estou me sentindo capaz de dirigir, como é que está a direção da minha vida? Porque senão eu posso perder, né? Eu posso me perder completamente
nesse processo da minha vida. Então, você que me escreveu e que está dividindo o seu medo de dirigir, a partir de agora, começa a pensar, eu tenho dificuldade de dirigir minha vida? Quando eu era pequena, quem tomava a decisão para mim? Era eu ou eram meus pais? Será que me coloco à frente de alguma coisa? De quê? Porque não é sobre o quê, é sobre como, tá? Nas minhas aulas de constelação familiar, a gente trabalha tanto isso. Então, não é sobre o quê, é sobre como isso chega até você. Então, não fala mais, eu tenho medo de dirigir. Começa a dizer, eu tenho muita insegurança e está se refletindo em dirigir. Porque se você pensa que o medo é de dirigir, tá? Você vai ficar focando no canto errado. Vai focar em obrigar a você guiar um carro morrendo. E muitas pessoas estão adoecidas porque são inseguras e se obrigam a fazer coisas que ainda não têm condição. Não faça isso com você. Tenha auto-amor, tá? A Regiane está perguntando, né, pedindo para repetir as etapas importantes para lidar com o medo. Eu acredito que seja a escalada do medo, né, Regiane? Porque etapa a etapa, a primeira coisa é identificar, tá? A gente precisa, primeira coisa é identificar, né? E já que você fez a pergunta com relação à etapa, para isso, eu vou falar e depois vou falar na escalada do medo. Então, veja, na hora que eu quero lidar com o meu medo, a parte mais difícil, que é o que eu estou tentando mostrar para vocês, é identificar. Eu preciso parar de olhar para o que eu penso que eu estou vendo, né? Eu vejo que o meu marido me trata mal e que ele me humilha e que eu... Por que que isso está acontecendo? Se você ficar focando no marido, você nunca vai fazer a primeira etapa da libertação do medo, que é a sua consciência do seu medo. E as etapas que a gente vai para a libertação do medo, primeiro, a gente vai identificar nossos medos mais graves de morte, porque quando esses... E outra, morte no ego, tá? Não estou falando aqui de morte, 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 não. Estou falando desse ego adoecido que acha que falar em público é morrer. Eu estou falando desse ego adoecido, por exemplo, quando eu vou dirigir, eu não dirijo porque eu acho que vai acontecer um acidente, ou seja, eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz de fazer aquilo ali. Então, eu vou ter que ultrapassar esse medo de sobrevivência. Porque quando eu estou adoecida pelo medo, esse medo vai para as minhas relações, tá? O primeiro andar do medo é o nível de sobrevivência, tá? O segundo, ele vai para o nível dos relacionamentos, né? No curso do medo a gente trabalha passo a passo essa coisa do relacionamento, porque, né, é uma desgraça. Casamento fica porque você, quando não tem autoestima, você vai para um relacionamento abusivo. Você nem se aproxima de pessoas com autoestima também. Então, você precisa mudar a energia em você para mudar tudo. E enquanto você não muda, você fica preso em relações abusivas, porque você acha que você não sobrevive sem aquela situação e sem aquela pessoa. Então, o nível dos relacionamentos, ele é completamente afetado, né? Eu tô com medo, eu não tenho como ir para relacionamento. E se eu não tenho como ir para relacionamento, eu começo a querer agradar, eu começo a fazer tudo pelo outro, não é? No nível de relacionamento, eu começo a botar muitas máscaras, máscara de agradador, máscara de salvador, máscara de incapaz também, máscara de super empreendedor, né? Então eu faço tudo, a pessoa que não se senta nem para inspirar. E aí, imagina, eu com isso tudo, tô criando um bocado de personagem que não sou eu, para viver nesses relacionamentos. Eu destruo minha autoestima, que é o terceiro ponto, tá? Então, veja, autoestima completamente deficiente, só por causa do medo. E a maioria das mensagens envolve autoestima baixa, né? Então, veja, para chegar no nível de transformação, eu tenho que ultrapassar isso. Não tem outra escolha, tá? Não tem. Então, essas são as etapas que a gente precisa trabalhar e ultrapassar, mas eu só faço isso começando num ponto importantíssimo, que é começar a ver, né? Começar a observar. Eu peguei aqui uma mensagem que fala, eu tenho medo de tomar decisões, né? O que que acontece? Uma pessoa que tem medo de tomar decisões, o que que acontece com ela? O que que vocês acham? A pessoa que tem medo de tomar decisões, ela obviamente não confia em si própria. Dúvida sobre isso? Se você tem medo de tomar uma decisão, você tem medo da decisão que você vai tomar, porque você tem medo de errar, né? Você quer fazer tudo certo, você quer fazer tudo perfeito, não existe o certo e errado.
Você toma uma decisão e se você tem autoestima, você lida com a decisão. Se precisar, você transforma a decisão. Se precisar, você refaz o caminho, você aprende com a decisão errada e você faz outro. A pessoa que ela confia em si mesma, ela não tem medo de tomar decisão. Quando vai todo mundo contra, e olha, na vida para você, depois desse nível de transformação, tá? Quando você chega nesse nível de transformação, que você ultrapassou, né, a deficiência nas suas relações, você ultrapassou o medo na sua autoestima, você começa a trabalhar para o seu sucesso, para a sua realização. Você entra num nível que ele é muito mais mental e espiritual. Então, veja, a escalada do medo que a gente faz no nosso curso mesmo de libertação do medo, ela é uma escalada que ela vai etapa por etapa ajudando você a perceber isso. Por quê? Se você não chegar ali, você não confia na sua intuição. Você já passou por isso? Você tem certeza que tem que fazer uma coisa, mas você não consegue. Por quê? Você fica preso. Você não confia. Tem medo das consequências, tá? Porque você não acredita que você é capaz de enfrentar as adversidades da vida. Então, não é só de tomar decisões que você tem medo. Você tem medo de enfrentar qualquer situação que seja difícil. Se você for olhar na sua vida, na hora que aparecer uma coisa de surpresa, talvez você tenha sucumbido, tá? E aí você vai identificando por essas análises o que vai acontecendo. A Mona está falando aqui sobre os ciúmes, né? É, o meu ciúmes pode ser por causa que eu tive um ex-marido muito ciumento? Não, não, Mona. Nossos problemas nunca começam no outro. Eles podem ser agravados pelo outro, mas não. Porque imagina aí, isso aí é a causa da insegurança do seu ex-marido, tá? Então, ele pode ter te perseguido, ele pode ter feito da sua vida um inferno, não sei o que aconteceu. Mas você, se você não está presa a nenhuma criança ferida, você ficava tranquila. Aquele ciúme dele deve ter despertado outras coisas em você que não ciúme. Então, para você avaliar o impacto do ciúme dele, você vai olhar a resposta do ciúme naquela situação, né? Então, quando ele tinha ciúme, como era que eu me sentia? Eu me sentia culpada, né? Eu me sentia apreensiva. Tem várias pessoas que, por exemplo, têm um companheiro ciumento e a pessoa não sabe como lidar com aquilo, a pessoa não trai, a pessoa não está fazendo nada de errado, mas ela se sente errada, ela se sente... Por quê? Lá no fundo vai ter uma criança insegura. Então, todo medo que a gente tem que está causando adoecimento, você está numa infância psicológica. Tá ou não está na hora de sair, não é? Estamos, precisamos, é urgente que a gente aprenda como sair disso. O seu ciúme, Mona, ele é fruto da sua insegurança. Você, na sua relação, tem medo que a pessoa não te ame, tem medo de não ser boa o bastante, tem medo que alguém seja melhor do que você. Então, você não confia no seu lugar. Porque quando aí algumas pessoas dizem, ah, mas eu fui traída, isso aí é a responsabilidade do outro. Se eu não sou dependente numa relação, e eu não quero viver uma relação com traição, quando o outro me trai, o que é que eu faço? Eu deixo ele. Eu digo, eu não aceito. E por que que a gente não se afasta? Porque a gente é insegura, a gente não sabe se vai encontrar outra pessoa, a gente não se sente amado, entendeu? E a gente fica ali aguentando, aguentando, aguentando. Por quê? É a insegurança interior. E o ciúme, ele leva no nível, tá? Dá para fazer uma aula só de ciúme, gente. Porque o ciúme, ele te deixa alucinado, você vê coisas que não acontecem, você programa. É um verdadeiro inferno psicológico o ciúme, né? Faz você criar, ver coisas que não estão acontecendo. Meu Deus, a gente vive um inferno astral terrível e não existe outro caminho. Você pode dizer para você mesmo que você não vai mais ter ciúme, você pode prometer para o outro, assim como teu ex-marido deve ter te prometido. Se não trabalhar a consciência, vai conseguir nunca, porque você tem que trabalhar o porquê que você não se ama o bastante para você saber que você é importante naquela relação e que você é especial. E se a pessoa não puder aproveitar o que você é, quem está perdendo é ela. A gente, infelizmente, ainda não está seguro o bastante, mas podemos nos tornar. Keila, o medo e a ansiedade andam juntos? Sim. Toda ansiedade que você sente, Keila, é medo. Toda ansiedade que eu sinto é medo. E quando a gente vai dormir
e que essa ansiedade, né, ela tá ali te maltratando, nós precisamos parar de dizer que estamos ansiosos. É que nem o negócio do carro. Ah, não, e agora ficou pior, porque agora a ansiedade, né, o mal do século, né, e é mesmo, nós estamos atordoados de medos, e quando eu olho, eu digo, não, eu sou ansiosa, tu não é, tu está, tá? Você não precisa, é como a pessoa diz assim, ah, eu sou depressiva, né? Poxa, para que que tu vai pegar para você? Você é um ser maravilhoso, você é um ser de luz, você é um ser com potenciais que você não imagina, que estão encobertos pelo medo. A ansiedade é a mesma coisa. Geralmente, pessoas muito ansiosas são controladoras, tá? Então, assim, nível de controle e de manipulação é no nível pior do medo, que é lá o nível primeiro, né? É o nível dos medos mais adoecidos. É por isso que a pessoa com ansiedade, ela não dorme, né? Ela fica ali com aquela coisa, com angústia, sente mal, né, no estômago, né? Ela fica, são vários, lembra? Esse medo, ele somatiza. E você, quando tem ansiedade, é porque você está muitas vezes com esse medo preso aí há muito tempo, né? Não como eu sou hoje, você está sem identificar, e a coisa mais difícil é essa, a coisa mais difícil é identificar. Por isso que eu te chamo todos esses cursos que nós trabalhamos de educação consciencial. E essa educação é para quê? Para que na hora que eu estou com ansiedade, no lugar de que eu fique mal, sofrendo, eu vou o quê? Eu vou começar a parar para olhar aquela dor. Poxa, aquela ansiedade, ela está comigo naquele momento. Então, o que que ela está querendo me dizer? Todo sintoma é importante. Todo sintoma quer te dizer algo. Todo sintoma é a porta para a sua libertação, só que a gente ainda não sabe trabalhar. E a gente não procura ajuda. Então a gente fica muito, muito tempo sofrendo, né? Então eu começo a olhar, eu sou controladora, o que que eu estou querendo assegurar? Estou querendo assegurar que eu não vou perder o emprego, estou querendo assegurar um trabalho que eu tenho que apresentar amanhã, eu estou querendo assegurar que meus filhos. E são somente tentativas de controle do futuro, né? A ansiedade, ela é muito relacionada com o futuro. E esse medo do futuro deixa a gente muito adoecido, né? Não são poucos os sintomas nem as consequências de depois eu já não durmo e aí vem, né? Eu não durmo e aí a coisa já vai ficando pior, eu vou ficando mais e mais adoecida. Tem uma mensagem aqui que falando do medo, né? A gente disse, eu não consigo me libertar das energias negativas da minha mãe, né? Aí a pessoa falou que tem pensamentos contrários aos da mãe, né? E esses pensamentos contrários fazem a pessoa sofrer muito. O que que é isso, gente? Insegurança, né? Provavelmente a mãe é uma pessoa que tem uma personalidade diferente, ela não conseguiu ser aceita na sua família, isso acontece demais. Quando a gente vai ver o medo, a gente constrói essas máscaras, né? Então, os medos que a gente viveu desde a infância, e a gente precisa analisar, eles vão sendo medos que eles vão criando personagens. Então, não é que eu não consigo me libertar das energias da minha mãe, né? Eu não consigo aceitar a minha mãe como ela é e não consigo me posicionar como eu sou. E com amor, tá? Porque não é para eu criar uma confusão com a minha mãe. Porque quando eu crio uma confusão com uma pessoa, gente, é porque eu sou insegura. Todas as vezes que você perde as estribeiras, que você desce o sarrafo em alguém, que grita, que esculhamba, você tá com medo, tá? E num nível muito alto, porque é medo também ali, num nível de sobrevivência. Então, o outro não pensa como você, por que que você está preocupado? Pode ser até sua mãe. E é óbvio que seria maravilhoso que sua mãe tivesse tido condição de lhe entender, mas infelizmente ela não teve uma vida, uma estrutura para isso. Agora você está com esses pensamentos contrários e te incomodam, não é porque sua mãe pensa contrário a você, é porque você não tem certeza do que você pensa. Aí você está querendo provar aos outros que o que você pensa é verdadeiro. Entende? Então veja, a mensagem é: eu não consigo me libertar da minha mãe. Eu digo, você é apenas inseguro de quem você é e não consegue nem respeitar você mesmo, como você é, e nem a sua mãe. Ok, pode ser por todos os adoecimentos que você viveu. É por isso que quando a gente vai trabalhando as etapas, a gente vai mergulhando para ajudar vocês a verem cada um desses passos, porque a gente passou por infâncias difíceis. Não é que as nossas infâncias foram de acolhimento, não.
a gente passou por muito problema, a gente passou por muita situação difícil de medo, né? Então, se você começar a olhar para os medos que você sofreu, eles estão ainda hoje aí. Eu tenho uma mensagem aqui que a pessoa dividiu com a gente. Passei a vida inteira com medos, né? Quando eu era pequena, me sentia, era ameaçada, porque o adulto, né? O adulto que cuidava dessa pessoa, cada coisa que a pessoa fazia dizia, se você não faça, porque senão, se você fizer isso, você apanha, né? Então, veja, você foi criado, isso a maioria de nós foi criado sobre ameaça, tá? Pode não ter sido ameaça de apanhar, mas ameaça de que você não vai ser aceito, ameaça de que alguém não vai te amar. Então, veja, hoje, essa pessoa, na mesma mensagem, ela diz, meu marido hoje me passa muita insegurança. Não é o marido que passa insegurança, tá? O marido, ele apenas ativa a sua insegurança. A sua insegurança foi ali, construída naquela criança que estava sendo constantemente ameaçada, que não acreditava em si mesma. Por quê? Porque quando alguém diz que vai te bater quando você não faz uma coisa, parece que você faz tudo errado. E aquela criança não pensa em você como adulto, tá? É o sentimento daquela criança. Você precisa entrar naquela idade que você estava, eu fecho sempre os olhos, porque vocês precisam aprender a entrar, né? E a gente, se não entra, a gente não encontra as respostas. Então, todos os nossos cursos, eles não tratam a superficialidade de faça isso, faça isso, faça isso. Eles tratam a complexidade para pessoas que querem realmente trabalhar a libertação em um nível profundo. Porque no nível superficial, ela só vai embora por um tempo. Por isso que a maioria das mensagens era: eu tenho medo que depois volte. Sabe por que que você tem medo? Porque durante a vida inteira você provavelmente fez processos de libertação das suas dores superficiais. E essas dores nunca vão embora. Porque elas vão voltar na próxima vez que for ativado. Como você não sabe o que ativa, você não sabe também como se proteger. Então, algumas mensagens eram também muito sobre o medo, né, na autoestima do corpo, né? Pessoas que se sentem irresponsáveis por estarem gordas, se sentem incapazes, né? Então, essas pessoas, elas começam a se sentir incapazes dos seus processos. Continuem, né? Dividam aquilo que vocês estão vivendo, que aí a gente vai, com a história de vocês, ajudando a compreender esse processo, para você tomar essa decisão, né? De realmente assumir a responsabilidade. Isso é para pessoas grandes, tá? Assumir a responsabilidade da sua vida e realmente trabalhar a libertação. É um caminho fantástico. Os desafios na nossa vida, eles nunca cessam, né? Mas você estará mais pronto. Cada desafio, você não vai precisar ter medo dos desafios, porque você confia em você. E aí, no lugar de continuar paralisado pelo medo, você vai superar, não se obrigando a dirigir, não se obrigando a continuar casada com alguém que está te maltratando e nem deixando ele, tá? Porque se você deixar a sua relação adoecida hoje, você vai arrumar, sabe o quê? Uma outra adoecida. Isso não quer dizer nem que você fique, nem que você vá embora. Quer dizer, trabalhe a sua libertação para que você, nessa relação ou em outra, construa algo mais forte. Todos nós podemos nos transformar, mas nós vamos precisar sair do medo. E como o tema amanhã é paralisação do medo, né? Vou deixando aqui instigando a vocês. E quem conseguiu ver algo, pensar em algo, lembrar de algo, né? Continua o trabalho, porque nós ainda temos 2 dias. E eu tenho certeza que aquilo que vai ficar com vocês vai ser um presente que vocês vão usar não hoje, tá? Porque tudo que vocês estão escutando eu falar que fizer sentido para vocês, vai ser transformado em consciência. E vocês nunca mais vão se livrar disso. Olha que maravilha. Consciência é assim, quando ela chega, ela não vai mais embora. E aí, tudo o que eu faço nesse trabalho, eu vou dedicar aqui para vocês, deixar o máximo, né, com todo o amor que eu tenho pela transformação, para que a sua vida possa também se transformar. E que o medo, ele possa ser apenas um degrau, que nós possamos olhar para ele com coragem, como seres fortes e capazes que nós somos
e que nós não podemos esquecer nunca mais, independente daquilo que passamos, que nós temos dentro de nós essa força, tá bom? Então, muito obrigada, agradeço a todos, um grande beijo